18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, 28 de dezembro, terça-feira. Boa noite especial para a galera do aplicativo Humano e também para você que nos acompanha pelo Instagram, pelo @18horasnews. Muito boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Karime Leão. Boa noite para você que está em algum canto dessa Manaus acompanhando o 18 horas. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Em Manaus, pelo menos 12 mil pessoas continuavam sem energia elétrica na manhã desta terça-feira por causa do temporal que atingiu a cidade na segunda-feira. E sobre o assunto, vamos conversar com o diretor técnico da Amazonas Energia, Radir Oliveira. O Sistema de Proteção da Amazônia prevê que teremos mais chuvas até o mês de maio. E em meio à pandemia de gripe da variante influenza e o aumento de infecções de casos de Covid-19, o governo do Amazonas confirma a realização do Carnaval 2022. 18 horas. 6 horas e 1 minuto. Começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, 28 de dezembro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E o caos provocado pelo vendaval e pelo temporal de ontem continuou hoje para milhares de manauaras. Cerca de 12 mil pessoas ainda estavam sem energia elétrica até o final da manhã desta terça-feira aqui em Manaus. Exatamente, Karime. O vendaval deixou mais de 380 mil pessoas sem energia elétrica só aqui em Manaus. Muitos bairros ficaram mais de 10, 15 horas sem energia. A concessionária Amazonas Energia mostrou mais uma vez que não está preparada para enfrentar problemas como o de ontem, quando a velocidade dos ventos superou 50 km por hora, destelhando casas, derrubando árvores, danificando as redes elétricas, causando inundações, desmoronamentos e tantos outros prejuízos em toda Manaus. Pois é, Artemisa, foi realmente um dia de caos. As cidades de Manacapuru e Iranduba também ficaram sem energia. E sobre os ventos, a estação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes registrou que os ventos chegaram a velocidade de até 59,26 km por hora. A Defesa Civil registrou 151 ocorrências da chuva. Isso mesmo, Karime. O temporal danificou grande parte da velha rede elétrica da capital. E a Amazonas Energia não tinha equipes suficientes para restabelecer o fornecimento. E em muitos bairros e condomínios ficaram mais de 24 horas sem energia por culpa da morosidade da Amazonas Energia. O fato é que a empresa Amazonas Energia tem centenas e centenas de equipes para quê? Para cortar o fornecimento de energia dos consumidores inadimplentes e para identificar gatos nos bairros e condomínios. Mas a verdade é que tem uma frota extremamente reduzida para atuar aí no conserto da rede. Quando chove, é isso que acontece. Os problemas aparecem e a empresa não tem equipes suficientes para resolver os apagões localizados. Até porque a prioridade da Amazonas Energia é aumentar o faturamento. Com a redução dos gatos e da inadimplência, paralelamente, a empresa reduziu drasticamente os gastos com manutenção da rede e na contramão de equipes de manutenção corretiva. Por isso, casos que poderiam ser resolvidos em 1 hora demoram um dia para ser resolvido, o que é um absurdo, Karine. Um absurdo, levando em conta aí, a conta, o valor que o consumidor paga pela conta de energia elétrica, um valor altíssimo, e recebe em troca o quê? Um serviço de péssima qualidade da concessionária. E o Procon Amazonas abriu o processo administrativo para apurar o apagão de mais de 24 horas aqui em Manaus e região metropolitana devido ao temporal de ontem. Diversos consumidores registraram reclamações. Em muitos bairros, como na Ponta Negra, a energia foi embora ontem por volta das 9h30 da manhã e só retornou hoje, depois das 10 horas da manhã. Apesar de se tratar de um evento natural, Procon diz que a demora no tempo de resposta ao consumidor pode representar, sim,
má prestação de serviço. E a empresa Amazonas Energia confirmou em nota que até o final da manhã de hoje, mais de 12 mil consumidores ainda estavam sem energia. A repórter Odiné Araújo traz mais detalhes sobre o assunto pra gente. Vamos acompanhar. Milhares de famílias em Manaus e região metropolitana passaram a noite sem energia. Foram mais de 24 horas sem luz e sem nenhum retorno da concessionária de energia. O empresário Rafael Boaventura, morador do residencial Astúrias, no conjunto Duque de Caxias, bairro de Flores, diz que há tempos tem problema com desabastecimento e que não precisa de fenômeno da natureza para passar de 6 a 12 horas sem energia quase toda semana. Mas ontem passou dos limites. Ele foi obrigado a ir para um hotel com a família por não ter como trabalhar sem energia. A minha conta não dá menos que R$1.200, R$1.300 e isso para um apartamento de 60 metros quadrados, né? E mesmo assim, toda semana a gente fica sem energia, né? A gente faz reclamações, entra em contato com eles, não temos respostas, ficamos sem sinal de celular, não podemos trabalhar, ficamos sem computador, né? Minha esposa trabalha home office e a gente acaba saindo bem prejudicado com essa situação. E agora foi o cúmulo, né? Ficar 24 horas sem energia. Eu tô no hotel, né? Além de pagar R$1.500, R$1.600 de energia, eu ainda tenho que pagar a diária do hotel. Assim como Rafael Boaventura, milhares de famílias ficaram mais de 24 horas sem luz. No Procon Amazonas, Programa de Defesa do Consumidor, foram registradas somente ontem diversas reclamações sobre a falta de energia. Ao ligarem para a empresa, de acordo com os consumidores, a resposta era que não tinham equipes suficientes para atender a todos os chamados. Com isso, muitos perderam alimentos e mercadorias, no caso de pequenos comerciantes, sem falar no sofrimento de crianças e doentes que se tratavam em casa. De acordo com o presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, apesar do evento natural, no caso a tempestade e ventania, que deixaram destruição em toda a cidade e que fogem do controle da Amazonas Energia, a demora da empresa em responder ao consumidor denota má prestação de serviço. Ainda segundo o presidente, o Procon vai abrir processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa na resolução do problema. Mas o tempo de resposta, a solução do problema é sim competência da Amazonas Energia e o Procon Amazonas irá abrir um processo administrativo para apurar eventuais má prestação de serviço, apurar esse tempo de resposta. Nós temos diversos relatos de consumidores que estão registrando suas reclamações no Procon Amazonas, nesse sentido de muitas horas sem energia, bairros que ficaram até hoje que ainda estão sem energia, e isso faz com que nós nos preocupemos bastante, porque como é colocado, o rancho já está caro, o alimento já está caro e pessoas perderam todos os seus alimentos nas suas geladeiras ou muitas outras tiveram seus equipamentos queimados. Isso precisa ser responsabilidade da empresa e a empresa precisa assumir essa responsabilidade. Jalil Frache orienta que as pessoas façam um levantamento de suas perdas, mas sem inventar fatos para não serem prejudicados em eventual perícia jurídica. A primeira orientação é essa, é uma orientação onde o consumidor e a empresa possam conversar. O Procon entra no segundo momento em caso de inviabilidade de conversa, mas o que paralelo a essa situação, nós também estamos abrindo o processo administrativo para que eles digam quais são os bairros que ficaram sem energia, o tempo de restabelecimento dessa energia. É certo que com a defesa do consumidor coloca que as concessionárias de serviço público elas não podem interromper a prestação de serviço, embora haja esse fato atípico que foram os ventos e a chuva aqui no Amazonas que desencadeou essa interrupção. Nós temos também que levar em consideração o longo tempo de resposta que a empresa. Então, essa precariedade na resposta, ela enseja assim uma prática abusiva, uma prática que viola o Código de Defesa do Consumidor, e nós vamos apurar. Por meio de nota, a Amazonas Energia informou que a rede elétrica sofreu um forte dano causado por placas de publicidade, telhas, árvores e acidentes de trânsito que derrubaram postes em alguns pontos da cidade. A empresa já conseguiu reativar todos os alimentadores e o trabalho agora é para corrigir problemas ocasionados em transformadores, chaves, ramais e problemas com clientes isolados.
A concessionária de energia disse ainda que foram priorizados o atendimento aos hospitais e demais unidades de saúde e que as demandas estão sendo atendidas por ordem de maior tempo sem energia. Ainda segundo a nota, uma média de 12 mil clientes ainda estavam sem luz até o fim da manhã de hoje, mas que 500 equipes estão nas ruas para restabelecer o sistema elétrico. A Amazonas Energia também informou que a qualidade do serviço é prejudicada ainda pelas ligações clandestinas, que resultam em perdas de 44%. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Já tivemos aí ao longo dos últimos 2 anos sérios problemas no fornecimento de energia elétrica, tanto aqui em Manaus quanto no interior. Apagões que demoraram dias e até hoje a Amazonas Energia não pagou sequer uma multa. E fica tudo por isso mesmo. E cada vez o serviço fica pior e a empresa continua sem ser penalizada. Essa é a realidade. Essa é a realidade, Karime. O consumidor nunca pagou tanto pela energia elétrica, que duplicou de preço nos últimos anos. Mas, como você falou, o consumidor continua recebendo um serviço de péssima qualidade. Para cobrar, a Amazonas Energia é muito eficiente, mas para resolver os problemas que são cada vez mais frequentes, atua na velocidade de uma tartaruga. E mais, Artemisa, a Amazonas Energia não investe na modernização da rede de distribuição. Teríamos aí que ter parte dessa rede em sistema subterrâneo, porque o sistema que a gente tem agora, ele é mais vulnerável às questões climáticas e apresenta uma maior quantidade de problemas, é claro, com ventanias e temporais como o de ontem. Pois é, Karime, já passou da hora de exigir da empresa investimento na modernização da rede de distribuição. A privatização da empresa só fez encarecer o preço da energia e piorar o serviço prestado ao consumidor. 18 horas. Entrevista do dia. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o diretor técnico da Amazonas Energia, Radir Oliveira. Muito boa noite, diretor. Muito obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui. Já começo lhe agradecendo. E a pergunta que os consumidores querem fazer, logo de cara, é por que toda vez que chove, falta luz? A empresa não consegue, não tem estrutura para garantir esse fornecimento de energia, mesmo durante os temporais? Boa noite, diretor. Boa noite, é um prazer estar falando aí com vocês através do seu programa e dizer que de distribuição de energia elétrica nesse modelo aéreo, ele está vulnerável. Todo o sistema de distribuição ele tem sua proteção e que terá que atuar em qualquer evento. Eu acho que o evento de ontem, eu estou há 35 anos aqui no setor elétrico e do Amazonas, eu nunca vi coisa igual. Ventos de até 80 km por hora. Eu vi ventos derrubando os contêineres em cima de balsa. Então foi um fato que aconteceu ontem em que nós tivemos 63 alimentadores que saíram de operação e com isso ficou cerca de 380 mil consumidores de energia e que nós estamos trabalhando desde ontem. Alô, diretor, o senhor nos escuta? Tivemos uma falha. Oi, perdão, o senhor pode voltar, que deu uma falha na comunicação. Então, a empresa está trabalhando desde ontem para recuperar, restaurar a energia dos consumidores. É isso. Conclua, por favor. Mas eu quero dizer que você viu a ventania de ontem. Eu vi o tempo de ontem com ventos de até 80 km por hora que derrubaram o container. Então foi um fato isolado. Ontem foi um fato. Eu estou há 35 anos no setor elétrico brasileiro e atuando no Amazonas, eu nunca vi coisa parecida. Diretor Radir, o senhor concorda que em outros temporais não tão violentos como esse, a população acaba passando pela mesma situação, com a falta do fornecimento de energia também? Pontuais. Aí são coisas pontuais e que vai acontecer. Se você verificar a cidade de Manaus, e nos últimos, saiu uma pesquisa muito recente, a cidade com invasão, com construções irregulares, com utilização de energias irregulares. Então isso tudo causa desligamento no sistema de distribuição. Então a gente precisa trabalhar, e eu digo,
A Amazonas Energia por si só, ela não vai resolver o problema, tem que estar todo mundo de mão dadas, Estado e município junto com a fornecedora de energia. E por que a energia demorou tanto para ser reestabelecida em vários bairros da cidade? Ainda hoje, mais de 12 mil pessoas estavam sem energia. Você viu o que aconteceu ontem, você viu a quantidade de árvores, principalmente na área do Tarumã, os condomínios de luxo que são construídos ali, todos eles estão sofrendo. A quantidade de vegetação na rede, você viu a quantidade de casas que foram destelhadas e que jogaram sobre a rede de distribuição, placas de publicidade que são colocadas às margens das vias, que foram para cima da rede de distribuição. Estruturas que foram demolidas e caiu sobre os postes, abarroamento de poste, ônibus que abarroou poste. Vocês chegaram a enxergar tudo isso? Sim, claro, realmente foi... Pois então, leva um tempo para se recompor um sistema como esse. Diretor, ainda agora, nessa hora agora, 6 horas e 16 minutos, ainda existem consumidores esperando pela energia à volta, esperando o fornecimento de energia voltar à normalidade? Quantas equipes estão operando na rua nesse momento? Nós estamos com 500 equipes operando na rua nesse momento. Ainda tem clientes sem energia. E deixa eu falar uma coisa para você. Certo. Eu tenho uma área rural de Manaus, aqui a partir da BR-174, que sai Rosa, que vai às margens do Rio Negro, pegando toda aquela região do Tupé, que são várias comunidades. Comunidade de Fátima, Agrovila, Julião, Livramento, Comunidade Central, Tatu, Taturano, enfim, São João. Todas essas comunidades são atendidas por energia elétrica. Eu estou falando do Rio Negro. Certo. Quando eu vou para o Amazonas, a partir do Encontro das Águas, aí eu tenho após Puraquequara, eu tenho diversas comunidades que são atendidas também com rede de distribuição a partir de São Francisco do Mainá, tem PA Nazaré, Jatuarana, Tiririca, Bom Sucesso. Todas aquelas comunidades são atendidas também e que passaram por esse sofrimento de ter uma vegetação caindo sobre a rede. Então leva um tempo para a gente recompor um sistema como esse. Por que o tempo de resposta da Amazonas Energia a esses problemas, né, esse tempo é tão demorado? Não poderia aumentar esse número, né, de equipes nas ruas? Nós temos 500 equipes, é muita gente trabalhando. Nós temos 500 equipes, mas você viu a quantidade de problemas que ocorreram? A gente precisa do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil. Eu ontem falava com o prefeito Davi, que estava na rua, e ele parabenizando a Amazonas Energia pelo trabalho, pelo esforço que nós estamos fazendo para recompor todo o sistema, tirando vegetação da rede, enfim. Acabei de falar agora há pouco, precisamos de todos os órgãos. Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, para que a gente tenha mais velocidade também na recomposição do sistema. Eu via na introdução, na entrada do seu programa, você falando de rede subterrânea. O município de Manaus, a cidade de Manaus, todo ano não precisa de grande cheia. A água chega na Saldanha Marinho, alaga. Diretor, era essa a minha próxima pergunta, é sobre esse sistema de fiação, esse sistema subterrâneo. Pois é. Então, deixa eu te falar uma coisa. O sistema elétrico brasileiro, 95% é rede aérea. Sim. Você vai em Brasília, você tem um plano piloto ali que é a rede subterrânea. Você vai no Rio de Janeiro, apenas o centro do Rio de Janeiro é subterrâneo. Você vai em São Paulo, um trechozinho do centro de São Paulo é subterrâneo. Em qualquer outra cidade é assim. A gente vive na região norte, onde a gente está aí, graças a Deus, com a floresta, 98% dela preservada, chuva todo dia, nós não tivemos verão esse ano, chuva todo dia, tempestade. Então a gente vai passar por isso. Se é para você que isso não vai mais acontecer, eu estaria sendo leviano, estaria mentindo. Vai acontecer outros eventos. E o que a empresa pode fazer para se reestruturar, para de repente esse tempo de resposta ser mais rápido? Nós já estamos totalmente estruturados. A empresa nunca teve 500 equipes trabalhando para recompor o sistema. Nunca. Eu estou há 35 anos aqui. A empresa privatizou há 2 anos. Em 2019, no dia 10 de abril de 2019, essa empresa foi privatizada. Assumimos o comando dessa empresa no dia 15 de abril de 2019.
Pegamos 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. Onde todo mundo parou, nós continuamos trabalhando. Trabalhando para manter o hospital, manter posto de saúde e manter o fornecimento de energia na casa de cada um dos amazonenses. Hoje, se a gente quiser comprar material, dependendo do material, vou esperar 180 dias. Então há uma dificuldade muito grande. Eu acho que esse momento que o Brasil passa e que o mundo passa, ele tem que ser enxergado por todos nós de uma outra forma. E posso confessar a você, como empregado que sou dessa empresa há 35 anos, a gente vive o melhor momento. Para mim, o tempo que ficou sem nenhum investimento quando eu era do governo, 10 anos sem investimento. Quando você perde 1 ano de investimento na distribuição de uma empresa como a nossa, você leva 10 para recuperar. Não vai ser em 2 que nós vamos resolver o problema dessa empresa. Eu gostaria ainda de voltar na pergunta da Karime sobre a rede de distribuição. O senhor citou aí Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, que tem alguns pontos, né, de distribuição subterrânea. Por exemplo, a Ponta Negra, né, que passou por esse problema agora, nesse vendaval. A distribuição não poderia ser subterrânea ali? O senhor acabou citando o centro da cidade, que alaga realmente ali parte do centro, né, quando nós temos a cheia. Mas, por exemplo, a Ponta Negra, talvez pudéssemos ter, então, essa rede de distribuição subterrânea. Existe algum prazo? Você já viu que a Ponta Negra, o bairro Ponta Negra Tarumã, ele é um complexo de condomínio, onde as empresas constroem seus condomínios, vendem seus belos apartamentos e belas casas com rede aérea. É o investidor que deveria fazer. Não é a distribuidora. São empreendimentos particulares, de alguém que investiu para vender casa de 2 milhões, de 3 milhões de reais e constrói com a rede aérea. Aí, tá certo. Então, certo, então você vai, olha só, você vai no Jardim das Américas, você vai no Jardim Europa, você vai no Itapuranga, você vai no Ponta Negra 1, Ponta Negra 2, são todas redes aéreas. Diretor. E são condomínios, condomínio Alphaville 1, 2, 3, são todas redes aéreas. Mas esses consumidores, eles pagam ali, né, o fornecimento de energia ali. Mas ele paga, ele está pagando, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele está pagando pelo seu lote ou pela sua casa, pelo investimento que o cara fez lá, que o investidor fez, o dono do empreendimento. E que ali ele tem a obrigação de fazer uma rede elétrica, ele tem que dar toda a estrutura. Ele está pagando pela conta de energia, pelo consumo dele. Pelo consumo, eu estou disponibilizando a ele energia para que ele possa ter o conforto na casa dele e ter energia elétrica. E não dá mais para se admitir que em pleno século XXI não tem ninguém com energia nas suas casas. Mas eles pagam também iluminação pública. A iluminação pública é do município. É concessão do município. Nós apenas arrecadamos na conta e passamos para os municípios para operar e manter o sistema. Certo. Diretor, a gente também recebeu muitas queixas, muitos consumidores, o pessoal da audiência falando sobre os prejuízos que as pessoas tiveram, né? Já perderam material, as pessoas que trabalham com restaurante, pessoas que trabalham com esses bens perecíveis. Muita gente perderam. A empresa tem como repor esse prejuízo? Como é que o consumidor pode procurar esse tipo de serviço, esse tipo de retorno, digamos assim, ou até quem teve, de repente, um equipamento em casa, uma televisão, um ar-condicionado queimado? Olha, esse é um serviço regulado. Nós temos um órgão que regula a distribuição de energia no Brasil, que é a ANEEL. É um serviço regulado. Todo e qualquer consumidor que se sentir prejudicado por danos elétricos, nós chamamos de danos elétricos, causados por culpa da distribuidora, ele pode entrar, tem inclusive na sua fatura de energia elétrica, um telefone que a ligação é gratuita, um 0800. Ele já registra a sua reclamação. E nós vamos fazer, sim, uma investigação para ver o que aconteceu. Se a causa foi dada pela distribuidora, certamente ele será ressarcido. Mas como aconteceu ontem, uma tempestade que nós estamos trabalhando diuturnamente, eu estou virado, estou desde ontem com a equipe trabalhando, acompanhando os serviços.
a gente vai entender, o próprio órgão regulador vai entender, inclusive com os indicadores. A própria ANEEL diz que uma situação igual a essa, eu tenho que cumprir alguns indicadores de qualidade, DEC, FEC, TMA. Eu vou ter uma flexibilidade nele pelo evento que causou, pelo fato que foi gerado essa falta de energia. E foi a lei a nossa vontade. Ok, então, diretor, muitíssimo obrigada pela sua participação, por estar participando e esclarecendo esses pontos aqui para a gente no programa 18 horas. Eu é que agradeço a participação nossa aqui, em nome da Amazonas Energia, em nome de todos os colaboradores que estão hoje, nesse momento, em campo, trabalhando para repor o sistema. Então, muito obrigado e a gente continua à disposição. Tá bom? Ótimo. Uma ótima noite e bom trabalho. Muito obrigado. Boa noite. Conversamos com o diretor técnico da Amazonas Energia, Radir Oliveira. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E o apagão em Manaus e região metropolitana durante o temporal de ontem vai ser investigado pela CPI da Amazonas Energia no retorno dos trabalhos do Legislativo. Mas isso só em fevereiro, Karime. Pois é, Artemis, os membros da CPI de Energia defendem diálogo da empresa com a Prefeitura de Manaus, que não faz podagem regular das árvores, que em casos de vendaval, como o de ontem, acabam atingindo sim a fiação elétrica. Vamos entender melhor o assunto agora na reportagem da Odineia Araújo. O apagão de mais de 24 horas na capital e em municípios como Manacapuru, e que deixou milhares de famílias sem energia elétrica, vai entrar para a pauta dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia no retorno dos trabalhos legislativos no início do ano que vem. A confirmação veio do presidente da CPI, deputado Sinésio Campos. De acordo com ele, mesmo se tratando de um fenômeno natural, o problema ocorrido ontem revela que a Amazonas Energia não deu conta, nesse tempo todo, de recuperar a rede de abastecimento. E o caso vai ser apurado em fevereiro de 2022. A CPI da Amazonas Energia veio ao encontro de todos, do rico, do pobre, de todo cidadão cliente da Amazonas Energia. Porque queremos respeito, tarifa justa e responsabilidade de uma empresa que hoje tem dono, não é mais do Estado. Então, por isso, queremos mais que nunca compromissos. O recesso parlamentar demos somente uma parada por conta que não podemos, no período do recesso, continuar com o nosso trabalho. Fevereiro continua e com a certeza que você estará contribuindo cada vez mais com que essa CPI possa fazer com que essa empresa preste um serviço de qualidade. Para o deputado Dermilson Chagas, integrante da CPI da Energia, o ocorrido desta segunda-feira deve servir como lição para a Amazonas Energia. Além de ampliar o serviço com mais equipes, a concessionária de energia precisa abrir diálogo com a Prefeitura de Manaus para que sejam feitas podas e cortes de algumas árvores para não comprometer a fiação elétrica. Esse sistema de distribuição, muitos deles precisam de manutenção. Há muitas árvores encostadas nas fiações, que no vendaval, como aconteceu no dia de ontem, leva a galhos a cair em cima da rede, como árvores também que caíram em cima da rede a interromper os serviços. São falhas que precisam ser revistas num planejamento estratégico da empresa para dar continuidade à prestação de serviço à população. O Estado deveria tomar alguma atitude também nesse ponto, junto com a empresa, dar uma cobrança, facilitar o que tem que facilitar e como corpo de bombeiro para ajudar na poda de algumas árvores e assim evitar esse caos que estamos vivendo em Manaus. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado para saber sobre o posicionamento dele quanto ao caos vivido pelas famílias do Amazonas devido ao apagão, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. O deputado Álvaro Campelo, que durante muito tempo conduziu a Comissão de Defesa do Consumidor da Casa Legislativa, explica que a distribuição de energia elétrica é um serviço público e deve ser contínuo e eficaz. Caso um dos requisitos seja descumprido, o consumidor deve ser indenizado pelos danos causados. O consumidor, o que ele tem que fazer? Ele deve fazer um boletim de ocorrência,
Ele deve tirar fotos dos danos, por exemplo, no caso de uma árvore que caiu sobre o muro da casa dele. Reunir notas fiscais, se for um aparelho eletroeletrônico, eletrodoméstico. Se não tiver a nota fiscal, pode pedir inclusive à loja a emissão da segunda via. E também pegar recortes de jornais, prints de blogs e portais falando do que ocorreu. Agora, você vai tentar administrativamente obter essa indenização. Caso a empresa se recuse, você vai ter que constituir um advogado ou um defensor público para que você obtenha essa indenização. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em meio à epidemia da gripe da variante H3N2 influenza e aumento de infecção de casos de Covid-19, o governo do Amazonas confirma a realização do Carnaval de 2022. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. O Amazonas fechará dezembro de 2021 com uma alta nos números de casos de Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, nos últimos 14 dias, houve um aumento na média diária de infecções, aumentando de 87 para 125 o número de casos diários da doença. Mas, mesmo assim, o Carnaval no Amazonas será mantido em 2022. Foi o que afirmou o governador do estado, Wilson Lima, em entrevista na manhã de hoje. Segundo o governador, a ideia é que a festa seja realizada sem público, com transmissões ao vivo da programação. Princípio sem público. E muita gente está me perguntando, mas por que, governador? Quando eu mantenho o carnaval, não é a diversão pela diversão, mas é a quantidade de empregos que isso gera. É o músico que está muito tempo prejudicado porque não está fazendo shows, é a costureira que vai fazer os adereços, é o artista, é o cara que trabalha no som, na iluminação, e isso garante o repasse de recursos por parte do governo e também da prefeitura para essas agremiações. Então, em princípio, está mantido, e aí a gente vai avaliando ao longo dos meses como é que a questão da Covid vai se comportar. Além dos aumentos de casos de infecção por Covid-19, o Amazonas e mais 17 estados vêm sofrendo uma epidemia da influenza da variante H3N2, o que vem superlotando as unidades de saúde. Atualmente, o estado tem em vigor um decreto que proíbe a realização de eventos com mais de 3.000 pessoas até o dia 15 de janeiro. As multas por descumprimento chegam a R$500 mil. No início deste ano, o Amazonas viveu um dos piores momentos da pandemia durante a segunda onda da Covid-19, com a falta de oxigênio, superlotação dos hospitais e aumento na demanda dos cemitérios. Um verdadeiro cenário de guerra que levou ao cancelamento do carnaval. Para o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, a atitude do governador Wilson Lima é prematura e irresponsável. Nós estamos vivendo uma dupla carga de doenças infecciosas, de transmissão respiratória em Manaus e no estado do Amazonas, pela influenza, muito provavelmente influenciada por essa nova variante da influenza, a Darwin, que até o momento a Secretaria de Estado de Saúde, desse mesmo governador, do governador Wilson Lima, que está precipitadamente autorizando a realização do Carnaval 2022, ela ainda não confirmou se a Darwin está de fato ou não circulando no Amazonas. Então, é um momento, claro que muito diferente daquilo que nós vimos no final de 2020, no início de 2021, mas que inspira cautela, que inspira cuidados e muita precaução por parte da população e eu diria principalmente dos tomadores de decisão. Os números do coronavírus em dezembro no Amazonas cresceram em internações em 41,4% por Covid-19 e em sepultamentos em 31,2%. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, eu só vou lembrar aqui que a Bahia
tá? O Carnaval da Bahia não vai acontecer no ano que vem por conta da pandemia. Só isso que eu vou lembrar, tá? Porque essa decisão temerária do governador é anunciada no mesmo dia em que o mundo registra pela primeira vez mais de 1 milhão de casos de Covid-19 no planeta em 24 horas. Precisamente 1.400.000 casos, números da plataforma Our World in Data. A Omicron está aí, avançando de forma avassaladora como nunca se viu antes. A variante volta a isolar o mundo. Exatamente, Karime. No momento em que os países retomam com medidas restritivas, cancelando festas ao ar livre e até o Réveillon. E no momento em que todos os números da Covid no Amazonas apresentam alta. A decisão do governador Wilson Lima foi severamente criticada nas redes sociais. Os internautas, eles não perdoaram e chamaram o governador de genocida, irresponsável e até levantaram a possibilidade de corrupção em relação ao dinheiro destinado para o carnaval. O governo ignora aí o agravamento da pandemia no mundo e parece esquecer tudo de ruim que vivemos no início deste ano e também em maio e abril do ano passado. Numa semana, proíbe eventos com mais de 3.000 pessoas e logo depois confirma o carnaval. Atitude típica de quem não sabe o que está fazendo, de um principiante e de quem não zela pela saúde pública. Olha, é importante lembrar, né, Artemisa, que o estado do Amazonas, em relação ao Brasil, foi o estado que mais sofreu na pandemia, justamente por conta da má gestão que você falou aí da saúde pública. Tivemos, nesse período, várias denúncias de corrupção, 4 operações da Polícia Federal e o governador sendo réu num processo criminal no Superior Tribunal de Justiça. Isso mesmo, Karime. E com essa decisão de confirmar o carnaval, mesmo sem público nas arquibancadas, o governador Wilson Lima cria as condições ideais para que o vírus circule e contamine mais pessoas, abrindo possibilidade de nova onda da pandemia aqui no estado. Uma atitude irresponsável. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Bem-vindo você que está na sintonia certa aqui em 100,7. Ainda hoje aqui no 18 horas. O Sistema de Proteção da Amazônia prevê que teremos mais chuvas até o mês de maio. É o nosso assunto em instantes. Mix. Vamos conferir a previsão do tempo para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 21 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 96%. Mix. E as águas do Rio Negro subiram mais 8 centímetros de ontem para hoje. A cota no Porto de Manaus é de 23 metros e 54 centímetros. 18 horas. E após 24 horas da fortes chuvas com muitos ventos, todos querem saber se há previsão de mais chuvas como a de ontem, não é? O repórter Hector Silva ouviu o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, que prevê que teremos mais chuvas até o mês de maio. Acompanhe agora na reportagem. A chuva desta segunda-feira causou diversos prejuízos. Mais de 380 mil pessoas ficaram sem energia. Bairros também tiveram fornecimento de água interrompido. Nas redes sociais, vídeos viralizaram mostrando casas sendo destelhadas e comerciantes lutando contra a força do vento para tentar salvar as mercadorias. A Defesa Civil do município registrou mais de 160 ocorrências desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira até esta tarde. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva foi de 26,6 milímetros. Durante o mês de dezembro até o dia 27, o acumulado foi de 250,8 milímetros, sendo que a previsão para o mês todo era de 191 milímetros a 225. O último mês do ano está com chuvas acima da média. A previsão do tempo para os próximos dias é de mais água pela frente. Segundo o site do Climatempo, durante o Réveillon, a chance de chuva é de 90%. Hector Silva, para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite a todos. Vamos falar de política? Vamos lá. Então, o governo federal vai liberar recursos para as obras de recuperação da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. É isso mesmo? Temos essa boa notícia? Temos sim, boa notícia para o estado do Amazonas. O governo federal publicou hoje, no Diário Oficial da União, a medida provisória que abre um crédito extraordinário de R$200 milhões para ajudar na recuperação de estradas federais atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias. Esse recurso vai ser encaminhado para os estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará e São Paulo. Regiões identificadas pelo Ministério da Infraestrutura como as mais atingidas pelas chuvas torrenciais de dezembro. No caso do Amazonas, vão ser destinados R$70 milhões para obras de recuperação viária nas BRs 174, que liga Manaus a Boa Vista, e a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Como se trata de crédito extraordinário, o governo não precisa de autorização do Congresso Nacional para encaminhar o recurso aos estados. E de acordo com o Ministério da Infraestrutura, as obras vão ser geridas pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e já tem um mapeamento das duas estradas, os trechos mais afetados pelas chuvas e que merecem prioridade. O objetivo desse crédito é bem claro: promover obras de recuperação que garantam a manutenção das rodovias e evitar a interrupção do escoamento da produção e o possível desabastecimento por causa de vias interditadas. Quem comemorou esse recurso, a chegada desse recurso, foi o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele, que é um defensor da BR-319, falou sobre a importância desse recurso para a gente. Vamos ouvir o que ele disse. Sim, considero muito importante. A única rodovia que nos liga, nós amazonenses, a um outro lugar fora é a 174, né, que vai a Roraima, e de lá nós vamos à Venezuela, saindo para o Caribe, porque, por outro lado, não temos a 319 para nos ligar a Rondônia, Mato Grosso e ir embora. Então, eu acho que o investimento que for feito em infraestrutura no Amazonas, ele é salutar para nós, até mesmo internamente. A gente precisa muito. Agora é continuar a luta pela BR-319. A gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério a respeito aí dessa liberação de verbas. Carlos Eduardo, todo mundo comemorando, né? Exatamente. Quem também falou sobre esse assunto foi o vice-líder do governo na Câmara, o deputado federal Capitão Alberto Neto, do Republicanos Amazonas. Vamos ouvir o que ele falou para a gente, para o programa 18 horas, sobre esse recurso, a importância desse recurso para todo o Brasil. Vamos ouvir. Esse investimento não é só a rodovia em si, mas é ajudar as pessoas nesse momento trágico de suas vidas. Vai dar velocidade para a recuperação das cidades, na geração de emprego, nas chegadas de medicamentos, de assistência social. Então, o governo Bolsonaro tem um olhar diferenciado e sabe que a infraestrutura é importante para ajudar a vida das pessoas. Agora a gente acompanhou o deputado federal Capitão Alberto Neto, apoiador do governo Bolsonaro. Carlos Eduardo. Isso, Karime, ele falou também no contexto nacional, né? Porque parte desse recurso vai para o estado da Bahia, que está enfrentando o maior desastre natural de sua história, conforme disse o governador Rui Costa. As enchentes provocadas pelas chuvas naquele estado, no extremo sul da Bahia, destruiu vários trechos de estradas federais e interrompeu o abastecimento em diversas cidades. Inclusive, tá tendo desabastecimento de remédios, alimentos, mantimentos e outros. As comunidades estão isoladas, então realmente esse recurso vai chegar numa boa hora. E para o estado do Amazonas também, no interior, no prosseguimento da estrada da BR-174 e na 319, há trechos também alagados também por causa das chuvas lá nas áreas depois de Manaus. Volto com vocês, Karime e Artemisa. Cadu, boa noite. Carlos Boa Eduardo. noite, querida, tudo bem?
O presidente Jair Bolsonaro sancionou aí o projeto do Fundeb, só que com um veto. O que significa esse veto, Carlos Eduardo? Artemisa, deixa eu te explicar primeiramente, claro, a importância desse projeto do Fundeb. O que mudou? Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou o projeto de lei que muda a regulamentação do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb, Artemisa, é a principal fonte de recursos da educação básica para todo o país. E no Amazonas, o Fundeb é o principal responsável pela manutenção das escolas públicas em Manaus e principalmente nos municípios do interior. É ele que ajuda na manutenção das escolas, no fornecimento da merenda escolar, no pagamento dos professores, entre outras despesas. O Fundeb, que foi sancionado hoje, veio com algumas mudanças que são importantes para o setor do magistério. A lei muda a lista de profissionais que podem receber até 70% dos recursos do Fundeb como parte da política de valorização. Terão direito ao recurso como forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Estes profissionais, professores, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, profissionais de direção ou de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico. E profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional. Ou seja, o Fundeb, a lei que foi sancionada hoje, ela aumenta em muito o leque de profissionais da educação que podem receber valores do Fundeb. A nova lei permite que esse Fundeb seja usado para pagar psicólogos ou assistentes sociais, desde que eles estejam integrados nas equipes multiprofissionais que atendam os estudantes. Mas o problema, Artemisa, é que eles não estão incluídos no grupo de pagamentos obrigatórios. Os prefeitos poderão pagar os psicólogos ou assistentes sociais usando o recurso do Fundeb, que está vinculado ao pagamento de profissionais da educação. Ou seja, eles não estão no grupo, eles estão no grupo de 30% que corresponde aos pagamentos não obrigatórios. É aquele problema que nós relatamos quando o projeto foi aprovado pela Câmara. Quem estava apresentando não era você, Artemisa, era Karime e Carlão. Nós falamos sobre esse projeto. Não sei se você lembra, Artemisa, Karime, perdão. Sim. Esse projeto foi muito polêmico, na Câmara foi aprovado, foram incluídos várias categorias no Fundeb, porém os assistentes sociais e os psicólogos foram incluídos, porém eles não tiveram direito de receber o seu salário, a sua parte do Fundeb dentro do pagamento obrigatório que pertence aos profissionais da educação. Eles ficaram de fora. Eles ficaram discricionários, ou seja, o prefeito contrata se ele quiser. Ele vai contratar se ele quiser incluir na equipe multidisciplinar dele, das escolas públicas, incluir lá. E aí ele vai pagar usando a verba discricionária, ou seja, ele pode ou não pagar. Tá meio errado, tá meio certo essa história. A lei, a questão é que esse projeto, ele foi aprovado. E aí, com esse problema, ele foi aprovado com esse problema na Câmara e foi sancionado dessa forma. Foram muitas questões, muitas reivindicações. Até o próprio deputado Capitão Alberto Neto falou que era uma injustiça para os profissionais psicólogos e assistentes sociais, mas aí a lei acabou passando, o projeto acabou passando e foi sancionado da forma como foi. Isso daí é um prejuízo enorme para essas duas categorias, os profissionais psicólogos e os assistentes sociais. Agora, outro ponto importante sancionado hoje, Artemisa, é que quando ocorrerem situações de calamidade pública, desastres naturais ou incidentes que levem a interromper as atividades pedagógicas e as aulas presenciais nas escolas, a lei vai desobrigar o cumprimento de no mínimo de 80% de participação dos estudantes para poderem receber a complementação chamada de Valor Aluno Ano Resultado, que é um recurso complementar
que é para as escolas, voltado para as escolas como premiação pelos bons resultados na melhoria do ensino e na redução das desigualdades. Então, fechando esse assunto, essa questão da lei do Fundeb, foi muito bom, o projeto que prorroga o Fundeb para a educação básica, porém deixando os psicólogos e assistentes sociais de fora dessa lei. Artemisa e Karime. Pois é, Cadu, a gente na época falou bastante dessa polêmica. Agora, rapidinho para encerrar, Cadu, ontem a gente falou da greve dos auditores federais. Como é que está hoje? Atualiza pra gente esse movimento, como é que está hoje? Karime, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, anunciou hoje que a categoria vai voltar a se reunir nas próximas horas para avaliar a possibilidade de expandir a paralisação dos auditores fiscais para os postos aduaneiros, as chamadas aduanas, que ficam nos aeroportos, portos e fronteiras do país. Por enquanto, a paralisação são nos órgãos, né, da Receita Federal, nas áreas administrativas. Nas atividades fim está ocorrendo a operação padrão, ou seja, aquele processo mais demorado, de fiscalização mais demorada, dentro dos padrões da Receita Federal, revistas mais minuciosas, com o objetivo mesmo de desacelerar a produtividade, enfim, a velocidade do trabalho dos auditores fiscais. É isso que está acontecendo nessas áreas de aduana. Só que agora o sindicato quer estender essa paralisação para as aduanas. O motivo é que, até o momento, o governo federal não deu sinal de que vai atender às demandas da categoria. Na verdade, Karime, ninguém do governo chamou a classe para conversar e tentar iniciar um diálogo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Partido Progressista. Ficamos sem o áudio do nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, que estava falando justamente sobre a mobilização dos servidores federais, né, nessa greve que eles anunciaram para começar esta semana. O pessoal que trabalha, os aduaneiros, como eles chamam, né, eles ainda não aderiram a essa greve. O trabalho que são as pessoas que trabalham nos aeroportos, vendo as cargas, né, vendo toda aquela movimentação nos aeroportos. Eles oficialmente não aderiram ao movimento, à greve até hoje, mas como o Carlos Eduardo falou pra gente, eles estão nesse trabalho assim mais lento, assim, um pouco mais demorado. Vamos agora falar sobre o balanço das vendas de Natal, agora em Manaus, 6h52. O presidente da Federação do Comércio do Amazonas, Anderson Frota, fala ainda que as perspectivas para 2022 são boas, apesar da variante Ômicron e do ano eleitoral. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. O Natal foi de lojas cheias e mercado de trabalho aquecido no Amazonas. O movimento intenso no comércio antes do período natalino, melhor data comercial para vendas, pode resultar no crescimento de 8% a 10% este ano em relação ao ano passado. A projeção é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Amazonas. Segundo Anderson Frota, presidente da FEComércio no estado, mesmo diante das dificuldades econômicas causadas pela pandemia de Covid-19, empresários de diversos segmentos estão otimistas com o bom desempenho das vendas deste ano. A maioria está otimista. E é preciso que a gente diga que esse otimismo está lastreado por dois fatores. Primeiramente, os postos de trabalho no comércio estão crescendo, o que, além da época de Natal, é um fato. Então, os postos de trabalho estão crescendo, o número de empregos está crescendo e o outro fator que evidencia a retomada do comércio, a recuperação da atividade comercial, é que a arrecadação do ICMS está crescendo também. Por outro lado, a expectativa da FEComércio é menor que a feita pela CDL Manaus. A pesquisa de intenção de compras para o Natal de 2021, feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, espera um crescimento de 13% em relação a 2020 e 7,8% em relação ao ano de 2019, resultando em uma receita de mais de R$1,5 milhão de reais. Anderson Frota lembra que as restrições de funcionamento do comércio no início deste ano, o aumento das commodities que elevou o preço de muitos produtos, entre outros fatores, impactaram na economia do estado, mas que mesmo assim, os resultados de 2021 serão superiores aos do ano passado. Nós
vamos ter um ano de 2021 superior ao ano de 2020. Com todos os percalços, com todas as dificuldades, com os obstáculos que nós tivemos que superar com muita dificuldade. E assim a gente vai tocando a máquina. Já com relação a 2022, o presidente da FEComércio no Amazonas afirma que 2 fatores podem influenciar. O primeiro, a variante do coronavírus, a Ômicron. E o segundo, o período eleitoral, que, segundo ele, trava a economia. Vai depender de alguns fatores externos, como os efeitos da variante, que eu acho que não vão abalar de novo ou produzir um fechamento do comércio, e a expectativa do comércio de que nós vamos viver um novo momento, apesar de que o ano eleitoral sempre engessa um pouco a própria atividade econômica. Mas o nosso objetivo de atender a população, de gerar mais emprego, de recolher mais tributos para o governo, permanece, e acima de tudo, nosso compromisso com o atendimento de todo o povo do nosso estado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E passado aí o corre-corre no comércio para as compras de fim de ano, outra tarefa surge após a entrega dos presentes, a troca de produto para aqueles que não ficaram satisfeitos. Mas será que é possível fazer a troca só por não ter gostado? Pois é, Artemis, olha aí a questão. O repórter Hector Silva, ele conversou com um especialista em direito do consumidor para explicar para a gente direitinho quais os procedimentos corretos para quem vai trocar presentes nas lojas. Vamos acompanhar. O Natal é uma das datas mais esperadas pelo comércio no Brasil. Entre as missões desse período, presentear a família e os amigos. Mas aquele que recebe o presente, será que fica sempre satisfeito? A designer Suelen Souza recebeu de presente um calçado maior que o seu pé. Ela disse que precisou fazer a troca, só que encontrou dificuldades. Já aconteceu de eu receber um calçado maior que o meu pé. É bem comum isso acontecer, na verdade, porque eu calço 33, 34 e é um número muito difícil de achar para adulto. E eu tive que, inclusive, aguardar um calçado de outra loja para ver se tinha um que coubesse no meu pé. Isso demorou um pouco e é uma situação muito chata. O professor de Direito Flávio Terceiro, especialista em Direito do Consumidor, alerta que, assim como o comprador, aquele que recebe o presente também pode realizar a troca. Mas ele alerta, nem sempre as lojas físicas são obrigadas a fazer a troca. Embora não exista uma lei obrigando isso, a maioria das lojas físicas possuem políticas de troca e costumam adesivar esses presentes natalinos com códigos que podem ser apresentados na loja para garantir ao cliente a troca. Entretanto, em alguns casos, é importante você entrar em contato com quem lhe presenteou e perguntar se essa pessoa ainda tem a nota fiscal do produto, que algumas lojas acabam exigindo. O direito à troca não é absoluto e não é garantido a quem faz compras em lojas físicas. Então vai depender de onde foi comprado o seu presente. Sobre o chamado direito ao arrependimento, o professor explica que o que se aplica a lojas online não obrigatoriamente se aplica a lojas físicas. O direito ao arrependimento, ele tem 7 dias de duração. Ele começa a contar da entrega do produto, mas ele só vale para as compras feitas online. Compras feitas em lojas físicas de presentes que são entregues, seja como presente de Natal, seja como presente de amigo oculto, não estão englobadas por esse direito. Cabe ao comprador identificar quais são as lojas que adotam políticas de troca ou, no futuro, presentear a pessoa com um vale-crédito de presente, para que ela possa ir até a loja e escolher algo do seu tamanho, porque as lojas não são obrigadas a trocar roupas por estarem com o tamanho errado. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
A demora no atendimento dos consumidores de Manaus após o temporal deixou clara a incompetência da empresa Amazonas Energia. Bairros e condomínios ficaram mais de 24 horas esperando pelo restabelecimento da energia em várias zonas da cidade. Em consequência, além da energia, também faltou água em muitas casas. Muita gente foi obrigada a ficar acordada com crianças, idosos e até pessoas doentes. Quem pode, foi para casas e apartamentos de parentes e amigos. Quem pôde. A situação mostrou mais uma vez que a rede de distribuição de energia em Manaus precisa ser mais confiável. Precisa estar melhor protegida das mudanças do tempo. Afinal, Manaus é uma das cidades economicamente mais importantes do país e exige infraestrutura de energia para o seu crescimento econômico. E sua população merece um serviço de energia que não a deixe na mão toda vez que chove ou venta um pouco mais forte. 18 horas. 7 em ponto em Manaus, e assim a gente encerra a edição de hoje do programa 18 horas, agradecendo a sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. Muito boa noite, Artemisa Gadelha. Uma ótima noite, Karime Leão, e a todos que nos acompanharam até aqui. Até amanhã. Valeu, Zaço, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.